Bom, mas primeiro algumas características importantes da pilha de Daniel. Trata-se de um processo espontâneo. O que isso significa? Que pode ser usado como uma fonte de energia. Processos espontâneos liberam energia. Em termos de potenciais, podemos dizer que na pilha de Daniel, quem tem um maior potencial de oxidação vai oxidar, quem tem um maior potencial de redução vai reduzir. Isso faz com que esta pilha apresente uma variação de potencial ou variação de voltagem ou força eletromotriz ou diferença de potencial sempre positiva, sempre maior que zero. Tá bom? Para que a gente possa entender melhor esse processo, vou mostrar aqui duas semi-reações. Nesse caso, duas semi-reações de oxidação. Como é que eu posso definir se a semi-reação é de oxidação ou redução? Observando a posição dos elétrons. Quem oxida perde elétrons. Então é de se esperar que na semi-reação os elétrons estejam representados depois da seta. Isso significa que o potencial fornecido corresponde ao potencial de oxidação. Quando os elétrons aparecerem antes da seta, estamos ganhando elétrons, potencial de redução. Então, os potenciais fornecidos são potenciais de redução. Uma vez que você conhece um potencial, indiretamente você tem outro. É só inverter os valores. Então, por exemplo, o zinco para oxidar é mais 0,76. O cobre para oxidar é menos 0,34. Queremos saber o potencial de redução do zinco. Menos 0,76 de redução do cobre. Mais 0,34. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vou usar como exemplo, como ilustração, uma pilha e vamos falar da pilha de Daniel. Então percebam que você tem duas cubas eletrolíticas, que são os béqueres. Neles nós temos soluções de sais solúveis. É muito comum usarmos sulfatos ou nitratos. Nesse caso temos exemplos do sulfato. Percebam que o eletrodo, os eletrodos são as barras, nesse caso as barras cilíndricas, estão mergulhadas em soluções de acordo com o seu metal. Por exemplo, percebam que o eletrodo de cobre está mergulhado na solução de cobre. O eletrodo de zinco mergulhado na solução de zinco. Aí você tem um fio externo ligando esses dois eletrodos e uma ponte unindo as duas cubas. Essa ponte ela é conhecida como ponte salina, isso porque ela é formada por sais, né? Nesse caso, formada por nitrato de potássio. Vamos observar daqui a pouco qual é o objetivo da ponte salina, tá? Que é essa representada unindo as duas cubas eletrolíticas. Então vamos começar a fazer a leitura dessa pilha ou desse processo eletroquímico. Vamos primeiro considerar que os elétrons estão saindo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Por que isso está acontecendo? Porque o potencial de oxidação do zinco é maior que do cobre. E como se trata de um processo espontâneo, o zinco vai oxidar, o cobre vai reduzir. Os elétrons vão sempre de quem oxida para quem reduz. Percebam que o eletrodo de zinco na solução, ele sofre um desgaste, tá vendo? O zinco, que era zinco zero, o zinco metálico, ele começa a oxidar formando Zn+2, aumentando a concentração de Zn+2 dentro dessa cuba eletrolítica. Isso faz com que os ânions da ponte salina, no caso o nitrato, migre para essa cuba para equilibrar o sistema que está saturando de cátion. Por isso que esse eletrodo passa a ser denominado anodo, porque é para onde vão os ânions eletrodo negativo. Os elétrons, pelo fluxo externo, migram para o eletrodo de cobre. Percebam que na solução, o cobre mais 2 começa a reduzir, formando cobre zero, aumentando o eletrodo de cobre, deixando a concentração da solução rica em sulfatos, o que acaba atraindo o cátion potássio da ponte salina. Para onde migrarem os cátions, chamamos de cátodo, por isso íon positivo. Aí na pilha então você passa a ter o anodo, que é para onde migraram os ânions da ponte salina. Cátodo, que é para onde migraram os cátions da ponte salina. As soluções passam a ser denominadas soluções ou região anódica, para onde migram os ânions da ponte salina, região catódica, para onde migram os cátions da ponte salina. Ok? Então percebam que você conhece o sentido dos elétrons, que é sempre de quem oxida para quem reduz, lembrando que é um fluxo externo.
Você sabe o que acontece com o eletrodo de quem oxida? Há um desgaste, ele diminui. O que ocorre com o eletrodo de quem reduz? Há um aumento de massa. O que ocorre com a concentração de cátions, onde está mergulhado o eletrodo de quem oxida? O que ocorre com a concentração de cátions, onde está mergulhado o eletrodo de quem reduz? Você tem o objetivo da ponte salina, que ela atua apenas permitindo o fluxo de íons para que se possa ter o equilíbrio das cubas, então nada de elétrons na ponte salina, tá? Então, basicamente, a estrutura da ponte é essa, ou a estrutura de uma pilha, nesse caso a pilha de Daniell é essa. Aí você agora pode analisar as semi-reações, né? Definindo o que acontece com cada um. A semi-reação de redução, se reduz ganha elétrons, uma observação importante, elétrons antes da seta, o cobre mais 2 da solução, ganhou 2 elétrons, indo para cobre 0. Semi-reação de oxidação, agora os elétrons depois da seta, o zinco, que era o eletrodo, oxidou, aumentando a concentração de Zn mais 2 elétrons. Somando as duas semi-reações, você obtém a equação global. Lembrando que os elétrons não aparecem, então na soma você deve eliminá-los. Percebam que antes da seta eu tenho 2 elétrons, depois da seta eu tenho 2 elétrons, ao somar as semi-equações, eles vão desaparecer por si só. E aí você tem a equação global da pilha. Tá? Para calcularmos a sua DDP, ou variação de potencial, você vai pegar o potencial de oxidação de quem oxida, do anodo, mais o potencial de redução de quem reduz, o catodo. Uma observação importante é que esse potencial tem que ser positivo, porque trata-se de um processo espontâneo. Nesse exemplo, potencial de oxidação do zinco, mais o potencial de oxidação do cobre, teremos uma DDP de mais 1,10 volts. Uma outra possibilidade, aí para ajudar um pouco você pode trabalhar também com a fila de reatividade dos metais. Ela nos mostra o potencial de oxidação de cada um deles, onde nós temos os metais alcalinos como os mais reativos e o ouro como menos reativo. Espontaneamente o que acontece? Os mais reativos, o de maior potencial de oxidação, vai oxidar e o de menor potencial de oxidação vai reduzir. Sempre o da esquerda oxida, o da direita reduz. Eu ensino aos meus meninos uma musiquinha que é interessante porque acaba ajudando eles a guardarem essa filha de reatividade, que é assim: au, 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 mãezinha, cromo feliz, como ninguém, sou plumbo hidrogenado, Bibi, cuidado, hoje a gente pode pegar alguém. Au, 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 mãezinha, cromo feliz, como ninguém, sou plumbo hidrogenado, Bibi, cuidado, hoje a gente pode pegar alguém. Isso vai ajudar você, tá? E aí você pode trabalhar com o dom na porca. O que é o dom na porca? É uma brincadeira de elétrons. Os elétrons vão sempre da dona para porca. A dona nada mais é, fazendo a leitura nesse sentido, do que o anodo. E a porca, fazendo a leitura nesse sentido, é o catodo. Então os elétrons vão do anodo para o catodo. Os elétrons vão sempre de quem oxida, no caso o anodo, para quem reduz, no caso o catodo. O anodo, ou quem oxida, é o eletrodo negativo, e o catodo, quem reduz, é o eletrodo positivo. Então os elétrons vão sempre do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. O que ocorre com o eletrodo de quem oxida? Ele diminui. O que ocorre com o eletrodo de quem reduz? Ele aumenta. Então você pode brincar com dom na porca. Por exemplo, vamos montar uma pilha onde os eletrodos sejam de cromo e de prata. Pela fila de reatividade, vamos lá. Au, 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 mãezinha, cromo. Ó, já sei que o cromo vai oxidar. Se o cromo vai oxidar, a prata vai reduzir. Essa representação é a representação IUPAC, né? Onde as barrinhas acabam representando as setas. Você então tem a equação global, o cromo de 0 para mais 3, a prata de mais 1 para 0, balanceando a equação direta. Percebam que a maior carga do cromo virou o coeficiente da prata, e a maior carga da prata virou o coeficiente do cromo. Você pode fazer esse balanceamento direto. Tá bom? Espero poder ajudar você no que diz respeito aos processos envolvendo uma pilha. Um abraço.